saco cheio, é sempre bom ver o saco cheio assim. Então, eu trouxe essa noite uma reflexão porque muitas ideias me vieram a respeito de Jesus quando eu li esse livro aqui. E o verbo se fez parábola do Haroldo Dutra. Gente, não tem, infelizmente, lá na livraria, mas vai se encontrar numa próxima compra. Então, quando tiver, é um livro que vale muito a pena ler. E aí, pensando em verbo, né, a gente tem a definição de verbo, que é uma classe gramatical que expressa ação. Ele expressa estado, mudança de estado, fenômenos naturais, mas a primeira expressão dele é ação. E aí, quando a gente pensa nas escrituras, né, no Evangelho, do que está escrito lá, a gente já ouviu falar, né, que o verbo, no princípio era o verbo e tudo mais. E o que seria esse verbo? Lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, fala-se que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, o verbo é o agir de Deus. E o que significa isso? O que tem isso a ver com Jesus? No livro dos Espíritos, na questão 113, fala algumas coisas relacionadas ao Espírito puro. E aí a gente faz uma associação desse Espírito puro com o verbo. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. A gente sabe que a evolução é um ponto capital que a doutrina espírita traz para a gente. O livro que a Vanessa indicou aqui para vocês, Reforma Íntima Sem Martírio, nos ajuda muito nessa questão da nossa evolução, do nos conhecer, do entender o que precisamos mudar em nós para chegarmos a esse nível de espíritos puros. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então, a gente já vai começando a entender a ação que esses espíritos puros têm na nossa evolução. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Eles estão no patamar onde não precisam mais encarnar, já têm o seu perispírito completamente sutilizado, praticamente já tem o seu perispírito fundido com a sua energia primordial. E, como diz aqui, vivem a vida, realizam a vida eterna no seio de Deus, porque a partir do momento que chegarmos a esse nível
teremos o conhecimento, né? Partilharemos do pensamento de Deus. E aí Deus está em todas as partes, Deus é o próprio fluido de vida, né? Que permeia todos os espaços, dentro de nós e fora, ao nosso redor. Mas quem produz essa matéria, esse planeta, os sistemas solares, existe um intermediário que faz o pensamento de Deus virar ação. Por isso nós seremos o Verbo. Por isso, quando João fala no Evangelho que no princípio era o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e que por intermédio dele tudo foi feito, esse intermediário é um desses espíritos puros que convive na intimidade de Deus. E aí, tem um outro livro que eu também adoro, que é A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lá, né, no primeiro capítulo desse livro, fala assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, às vezes a gente se pergunta assim: precisamos evoluir, precisamos ser perfeitos. Para quê? Né? Quando formos perfeitos e não precisarmos mais evoluir, o que será de nós? Vamos descansar eternamente no paraíso, ao som de harpas dos anjos? Não. O trabalho só aumenta. Jesus, quando esteve aqui, convidou a todos que andaram com ele a quê? Vamos sentar aqui na beira do lago aqui de Jericinó e vamos contemplar a natureza? Não, vamos trabalhar, vamos servir, vamos curar, né? Vamos espalhar a mensagem, a lei primordial de Deus: amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele convidou a todos que falaram para ele: mestre, o que eu faço para atingir o reino dos céus? Sirva, trabalhe. Se você puder, larga tudo que você tem e me segue. Porque eu sou o caminho para chegar nesse reino. Né? Então, o que vamos fazer quando formos espíritos puros? Teremos uma incumbência muito grande nas nossas mãos. Porque hoje a gente fala assim: é Jesus, né? Para eu chegar no patamar de Jesus, está muito longe. Ou então, não sei se eu vou conseguir chegar. Todos nós. Uns à custa de mais sofrimento, outros à custa de menos sofrimento, mas irremediavelmente todos chegaremos lá. Porque não regredimos, não voltamos atrás, não descemos degraus na nossa evolução. O máximo que a gente faz com as nossas escolhas é ficar estacionado. Mas nada do que aprendemos lá atrás se perde. Por isso a gente não regride. E aí vai chegar uma hora que o joelho começa a doer. Que a coluna começa a doer de ficar ali parado, esperando. Eu estou
coluna, mas é uma representação. As dores da consciência começam a nos cobrar, começam a pesar sobre nós, sobre a nossa inércia. E isso faz com que a gente caminhe. Porque quem quer ficar parado, sentindo dor no mesmo lugar? Uma hora você cansa de sentir dor. Uma hora você quer se movimentar, fazer um alongamento, né? Para dar um ânimo no corpo e vamos seguir em frente. Então, seremos essa nova coletividade aí, esses novos espíritos que serão responsáveis por sistemas, por planetas, como a doutrina espírita nos diz que Jesus é responsável pelo nosso planeta. O nosso sistema solar tem uma série de planetas, né? Coitadinho, até foi destituído do cargo de planeta, mas, enfim, temos os planetas e Jesus e uma pleiade de espíritos puros são os responsáveis por esse sistema. E aí cada um tem a sua atribuição. Cada um tem o seu núcleo para comandar. No livro A Caminho da Luz, tem um pedacinho que fala para a gente: só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Que mundo? O nosso. Ele é responsável só por esse? Não. Tem outros planetas sob a guarda dele. O nosso é um deles. Seu coração magnânimo é fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Ou seja, tudo que esses espíritos puros fazem é por intermédio do amor divino. Por isso eles são os mensageiros de Deus. Está lá no livro dos Espíritos. Por isso eles são os responsáveis pela evolução das humanidades, dos muitos planetas habitados que existem nesse universo imenso. E aí, agora que a gente entende que Jesus é o Verbo, lá no Evangelho de João, fala assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Jesus veio por uma promessa, porque junto com essa pleiade de espíritos superiores que o auxiliaram, formou o nosso planeta por resíduo divino, né? E Deus designou ele para ser o responsável por nós. Espíritos, não digo todos nós, mas alguns vieram de outros lugares, né? Mas espíritos que seriam recém-criados e que precisariam de um novo planeta para começar a sua trajetória de espírito individualizado.
que essa trajetória começou lá, como nós já vimos, algumas palestras aqui, né? Nem todos falam, mas alguns já falaram, inclusive eu, começou lá no princípio inteligente, no amadurecimento do princípio inteligente. E para esse amadurecimento, nós precisamos de um planeta novo. Nós passamos pelos estágios de amadurecimento desse princípio, estágio mineral, estágio vegetal, estágio animal, até termos a condição de nos individualizarmos e passarmos para o estado nominal. Passarmos a ser seres humanos. As mãos de Jesus haviam descansado após um longo período de confusão dos elementos físicos e da organização planetária. Ou seja, ele com os seus ajudantes, colocando a vontade de Deus em ação, moldaram este planeta e alguns outros, até que ele pudesse olhar e falar: não, agora dá para começar a caminhada dos meus tutelados, porque estamos sobre a guarda dele. E aí, no A Caminho da Luz, diz mais assim: sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocou do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Eles fizeram, como diz Haroldo, aqui o verbo se fez parábola, eles fizeram todo o projeto deste planeta para nos colocar aqui. Tudo que nós necessitaríamos para a nossa evolução, tudo que era necessário para que a gente amadurecesse, para que a gente começasse a nossa caminhada, e cada um deles ao nosso lado, sob o comando de Jesus, para que a gente pudesse entrar naquela lei de evolução. Aí Haroldo fala o seguinte: 200 bilhões de galáxias. Só a nossa, que é uma delas, a Via Láctea, tem 100 bilhões de sóis. O nosso é um deles. A Terra é um planeta que o circula, de modo que o Evangelho ensinado por Jesus é um Evangelho código, um código de moral universal. Então, vamos entender. A gente veio para cá, começou a evoluir, Jesus sempre de olho na gente. Chegou um ponto que outros planetas em evolução também estavam no estágio que a Terra se encontra hoje. Transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, embora pareça uma coisa muito, muito boa, eu pretendo estar lá, não é um mundo ainda perfeito. É um mundo onde ainda veremos algum mal, alguma prova, mas é um mundo onde a sua maioria estará propenso ao bem. Então, quem ainda vai conviver nessas escolhas erradas para o mal são poucos. Por isso, hoje em dia, se fala muito, a gente vê aí das palestras na internet, no YouTube, tudo, se fala muito
Terra, enquanto a Terra ainda era um mundo primitivo, foram convidados por Jesus para reencarnar aqui e continuar a sua evolução. A mesma coisa vai acontecer com os irmãozinhos que saírem daqui. Serão convidados para outro lugar. E eles vieram para cá com toda a sua inteligência, com toda a sua cultura, com toda a sua sabedoria, apesar de não terem se adequado a ficar lá, para nos ajudar, nós, nativos daqui deste planeta, a evoluir. Né? Então, vamos pensar assim, eram perfeitos? Já? Não. Mas tinham sabedoria para ensinar. Então, Jesus convidou, olha, esse planeta aqui está precisando de professores. A criançada de lá está precisando aprender para andar para frente, para evoluir. Eu preciso do concurso de vocês com eles. Aqueles que tiverem êxito nessa missão, aí entenda, não foi castigo eles virem para um planeta ainda primitivo. Foi uma missão oferecida por Jesus. E aí ele falou, aqueles que conseguirem cumprir a sua missão com êxito, vão receber a bênção de voltar para o seu planeta de origem e rever os seus entes queridos e voltar a conviver com eles. Temos exilados de capela ainda hoje aqui? Temos. Nem todos entenderam que isso era uma missão. Alguns entenderam que era um castigo. Por isso, ainda temos alguns aqui presentes. Né? Não só de capela, de outros planetas. Por quê? Está em algum lugar? Tá. Se a gente for pesquisar, aparece lá que temos exilados de outros lugares. Mas a maior proporção foi a de capela. E aí, esse pessoal veio e Jesus falou assim, não se preocupem. Eu conheço esse planeta e todos os que estão lá com a palma da minha mão, são meus tutelados, assim como vocês serão também. Eu vou vir no momento oportuno para lhes ajudar a evoluir. Não fiquem com medo. E João fala lá atrás, e aí o verbo se fez carne. Porque ele estava cumprindo a promessa que ele tinha feito para essa humanidade de vir nos auxiliar em pessoa. Em pessoa, porque ainda não tínhamos condições de receber inspirações, ainda não tínhamos esse amadurecimento. E aí ele veio em pessoa. E quando lá no outro slide, João diz que ele estava no mundo, né, mas o mundo não o conheceu por conta da nossa própria maneira de reencarnar, o esquecimento. Muitos de nós confundiu a vinda de Jesus, a ajuda de Jesus com poder. Muitos de nós, no nosso orgulho, confundiu esse auxílio que Jesus traria com o ganho de poder. E ele veio manso. Ele veio trazendo amor, puro e simples. Ele veio trazendo uma mensagem que não era de embate, que não era de luta. O poder que ele trouxe para a gente foi o Evangelho. O que é o Evangelho? Haroldo fala, código de moral universal. E aí a gente lendo o que Haroldo fala nesse livro, né, ele dá uma estimativa assim, muito
está. Então ele faz um cálculo bem por alto, assim, que uma galáxia, né, um sistema, dura uma média de 15 bilhões de anos de vida. Então, calculando que Jesus era como nós, lá nessa galáxia onde ele nasceu, simples e ignorante, passou por todos os estágios, né, que nós vamos passar, estamos passando e vamos passar, simples e ignorantes, primitivos, devedores, porque aí vamos para o planeta de provas e expiações, expiar e pagar as nossas dívidas, regenerado, onde a gente vai receber aquele alívio. Não vamos mais ter tanta maldade acontecendo ao nosso lado, nos desviando, né, do equilíbrio. Então, passou por isso, foi para um mundo mais feliz, foi para um mundo ditoso, se tornou um espírito puro e começou a produzir outros sistemas solares. Então, Haroldo calcula por alto que quando Jesus começou a ensinar a gente sobre amor, ele já tinha aí uma caminhada de uns 40 milhões de anos. É um professor e tanto, né? Uma bagagem imensa. E aí o que a gente fez com ele? Não, ele não veio trazer poder para a gente, ele veio trazer amor. Né? Não, isso aí para a gente não é o que a gente quer não, por enquanto ele está servindo. E fizemos o que fizemos com ele. Ele nos condenou? Não. Na cruz o que ele falou? Senhor, perdoa meus filhos, porque eles não sabem o que fazem. Ele é, como Haroldo diz aí, o nosso irmão mais velho, né? Jesus é o irmão mais velho, muito à frente na evolução e na compreensão de Deus, que sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, fazemos a nossa jornada de volta para Deus, porque esse é o sentido da nossa vida. Por isso que eu falei, quando a gente estaciona, chega uma hora que a dor é tanta que a gente fala, não, eu quero um colo. E eu vou buscar colo onde? Em Deus, no nosso Pai. Né? Jesus veio para cá, como o Espiritismo diz para a gente, na condição de mestre, de tutor. Então, para ele, nós somos filhos. Somos irmãos mais novos, mas somos filhos. Ele é o arrimo, né, de todos nós. E aí ele traz para a gente esse universal, esse código universal que é o Evangelho. Por quê? Não importa se hoje nós vamos ficar aqui para um planeta de regeneração ou se vamos para outro planeta com missão, não com castigo, mas com a missão de ajudar outras humanidades a evoluir com o conhecimento que temos hoje. E esse Evangelho é o mesmo. Por que Haroldo diz que é um código universal de moral? Porque é imutável, vem de Deus. Tudo que vem de Deus é imutável, é perfeito. Então não teria lógica nós aqui termos um código moral, uma conduta trazida, um roteiro trazido de conduta moral, que é o Evangelho, e em outro planeta ter outro, em outra galáxia ter outro. Não. É universal porque é o mesmo.
as nossas muletas ainda, porque temos muitos tropeços ao longo do caminho, nós estamos aqui como discípulos dele, passando, tentando passar para frente, para as novas gerações, né, um pouquinho do que a gente já conseguiu aprender. Escorregamos ainda, escorregamos, mas vamos ter condições de seguir adiante sempre, sempre, porque neste evangelho aqui, Jesus fala para a gente que nenhuma das suas ovelhas ficará para trás. Nenhuma. Então, nenhum de nós, seja neste planeta ou seja em outro, vai ficar para trás. Teremos sempre a promessa de um Espírito puro que será nosso tutelado, de que Ele estará conosco até o final, né? E quem sabe daqui a uns milênios aí, estaremos ao lado de Jesus, ajudando Ele com uma nova humanidade, formando um novo ambiente para que essa humanidade se desenvolva. O objetivo é esse. E aí, lá no livro Renúncia, Emmanuel fala: a vida estava nele e a vida era... não é só no Renúncia, não. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Isso está no Evangelho de João. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Evangelho traz essa luz para a gente, né? Bem-aventurados os aflitos, os simples, os que choram. Muitas vezes as aflições, né? A vida simples, humilde, o choro e ranger de dentes, para a gente é como se estivéssemos num abismo, por causa da nossa pequenez ainda. A gente ainda não consegue enxergar o Evangelho como deve ser enxergado. E aí, como eu falei lá no livro Renúncia, Emmanuel fala: o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Daí a importância da gente buscar estudar o Evangelho. Temos aí o estudo, né? Temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é a palavra viva. Cada vez que a gente estuda, a nossa consciência guarda um pouquinho mais, vai se abrindo para um novo entendimento. E aí é engraçado que se a gente faz um estudo do Evangelho num ano, e dali 2 anos nós vamos fazer o mesmo estudo, a gente entende de forma diferente e a gente agrega novas maneiras de enxergar o que está escrito ali, novas maneiras de absorver aquele ensinamento, porque ele é palavra viva, né? Ele é palavra viva. E enquanto a gente não conseguir aplicar esse roteiro que o Evangelho traz para a gente, traz para a nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos continuar tendo essa obrigação do estudo, do aprendizado. Por isso a importância da gente evangelizar os nossos filhos desde pequenininhos, porque quando eles chegarem na nossa idade, eu não nasci em casa espírita, né? Eu nasci
nasci numa casa que era meio católica, não era católica praticante. Então, eu fui fazer primeira comunhão, catecismo, primeira comunhão, com 9 para 10 anos, já foi o meu primeiro contato com o Evangelho, que já foi numa idade mais tardia, porque o certo era ter começado cedo, como as crianças aqui começam, né? No ciclo dos 4, 5 anos, 3, por aí, tendo entendimento, eles já têm que começar a ouvir o Evangelho. Porque essa caminhada aqui de aplicação de todos os detalhes do Evangelho em nós, no nosso caminhar, nos nossos sentimentos, na nossa vida, nas nossas escolhas, isso aqui demanda muito tempo. E quanto mais tarde a gente começa, mais doloroso é. Porque quanto mais tarde a gente deixa a evangelização para fazermos em nós a reforma íntima, mais doloroso é abrir os olhos e olhar para os nossos defeitos. Abrir os olhos e olhar para aquilo que vai nos ferir. Por quê? No livro dos Espíritos diz lá que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E aí vamos entender pecado como a transgressão às leis de Deus. Eu peco se eu condeno o meu irmão. Eu peco se eu não consigo, por amor, aceitar que ele é diferente de mim. Eu peco numa série de questões que às vezes eu estou tão habituada por conta da sociedade que eu não acho que é erro. E aí, quando a gente começa a fazer essa famosa reforma íntima e esse estudo do Evangelho, a gente começa a ver o quanto a gente erra sem querer, sem entender, sem compreender. Começa a ficar doloroso. Começa a ficar doloroso. E aí, por que a gente diz, mas poxa, Jesus é o modelo, mas até eu chegar em Jesus? Por que a gente diz isso? Porque, gente, quebrar um ciclo vicioso é difícil. Né? Para que a gente chegue nesse patamar de espírito puro, a gente tem que quebrar muitos ciclos viciosos. A gente tem que quebrar muitos hábitos que não são saudáveis para o nosso coração, para os nossos sentimentos, para a nossa consciência. Né? Lembrando que somos castigados por Deus nos nossos erros, nos nossos pecados. Não somos. Não somos. Porque Deus nos criou. E aí vejam, nós seremos espíritos puros e perfeitos. Mas Ele nos criou com uma perfeição tal que a nossa consciência é que quando nós vamos parar, né, após o nosso desencarne, nós vamos parar para olhar e analisar a nossa vida, a nossa consciência explana na nossa cara e faz, está aqui. Você fez isso, você fez aquilo, isso tudo estava errado. E está tudo gravado na nossa consciência. Então, nós somos castigados por Deus, irmão. Nós somos cobrados por nós mesmos, pela nossa consciência, pelo nosso sentimento de culpa por ter feito errado. Uma coisa que está gravada dentro da nossa consciência. A lei do amor. A principal lei de Deus, amor, justiça e caridade. Né? Na doutrina espírita a gente estuda, são 10 leis, mas qual é a principal? Que se a gente conseguir colocar em prática na nossa vida, toda a caminhada vai ficar mais fácil. Amor,
amor, justiça e caridade. Por isso, o lema do Espiritismo é: fora da caridade, não teremos salvação. Porque a caridade engloba tudo. E aí a gente tem no Evangelho e nas passagens dos apóstolos subsídios para isso. A gente tem, ou eu tomo para mim, cometo erros, muitos. Ainda cometo muitos. E talvez demore um pouquinho para eu conseguir deixar de cometê-los. Mas, sempre que eu posso, eu tomo para mim a fala de Paulo. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo, em nome da lei judaica, da qual ele era doutor, ele fez e cometeu muitas atrocidades contra os cristãos. E quando ele foi despertado por Jesus e começou a compreender os seus erros e começou a promover a sua reforma íntima, ele chegou à conclusão que para mim é a melhor frase: tudo é lícito. Está lá na lei, eu posso fazer, me permite, mas nem tudo me convém se eu quiser ser um servo de Deus. E aí, por que nem tudo me convém? Pela lei de amor, justiça e caridade. Porque essa lei vai me ensinar que eu só posso fazer com o outro aquilo que eu quero que façam comigo. Eu consigo o tempo todo? Não, ainda não. Mas eu consigo pensar que, quando vem aquele pensamentozinho de julgamento, a gente tem que parar e falar: não, eu posso julgar? A lei me permite. Mas isso é bom para mim? Não. Isso é bom para o meu irmão? Não. Então não me convém. E aí eu tenho que começar a mudar essa chavezinha para poder abreviar esse caminho até chegar num espírito puro. Né? É o nosso objetivo. A gente tem que ter sempre isso em mente. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Ou seja, poderia sempre o homem promover no seu dia a dia a lei de justiça, amor e caridade? Poderia, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ou seja, você que se irrita no trânsito, quando sair daqui, se esforce em não xingar aquele irmão que te deu uma fechada. É um esforço insignificante. E vai começar uma grande mudança. Eu xinguei muito já no trânsito. Eu xingava, eu fazia sinal feio. Eu era aquele bonequinho do Pateta. Você lembra do desenho do bonequinho do Pateta? Quando pegava a câmera. Eu já fui muito assim. Hoje em dia eu já não faço mais e já não sinto mais falta de estar de embate com todos na rua, principalmente no trânsito. E são de poucos e poucos esforços que nós vamos conseguir nos domar. E aí ele fala: o que nos falta, o que lhes falta é a vontade. Porque é libertador xingar o outro quando o outro pisa no nosso carro. Mas falta uma coisa que a gente tem que ter: vontade de melhorar. Vontade de virar a chave, vontade de mudar o pensamento. Né? E aí os Espíritos falam: quão poucos entre vós
do Evangelho é tornar os nossos sentimentos formosos. Por isso a mão divina, porque a obra é de Deus e não nossa, precisa de um cinzel para nos burilar. E qual é esse cinzel? A nossa vontade. A nossa vontade de mudar. Chegou a hora da evolução consciente. Chegou a hora de caminhadas claras, pois o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para o mundo atual. A gente tem aqui nessa casa e em outras, estudos da doutrina espírita, estudos do Evangelho, né? Vamos aproveitar para conhecer. Conhecimento, eu sempre falo isso para quem diz, eu não tenho tempo, eu já estou fazendo tanta coisa, não tenho cabeça para estudar. Conhecimento não ocupa espaço e será levado conosco. Nós não levaremos roupa, nós não levaremos dinheiro, nós não levaremos casa, não levaremos carro, não levaremos nem os nossos entes queridos conosco. Mas o conhecimento que nós adquirimos em todo e qualquer tempo da nossa vida, esse vai com a gente. E aí, para terminar, Haroldo diz: e encarnou entre nós, trazendo o amor de Deus como expressão máxima de seus ensinamentos. E andou conosco, nos ensinou a caminhar, frequentou nossa intimidade e até hoje está presente ao nosso lado em todos os momentos, suavizando o nosso fardo e tornando leve o nosso jugo, fazendo assim agir em nós a vontade do Criador, consolidando em nosso íntimo essa certeza através da fé esclarecida pela luz da doutrina espírita que veio para nos consolar em seu nome. Ele prometeu, assim como ele prometeu que viria para nos ensinar, ele prometeu que mandaria um representante que pudesse nos esclarecer das coisas que não tínhamos conhecimento, não tínhamos maturidade para entender quando ele esteve aqui. E o Espiritismo faz esse cair de véu para que a gente possa entender a fundo o que ele ensinou, ou pelo menos para que a gente possa compreender o que eu acabei de dizer. O que vamos aprender neste planeta vai nos servir para qualquer lugar que a gente viaje aí após chegarmos no ápice da nossa evolução. Porque não ficaremos, embora sejamos apegados ao nosso planeta, que é um planeta lindo, não ficaremos aqui eternamente. Teremos muito trabalho pela frente a cumprir pelas ordens do Pai e precisamos entender, porque tudo que faremos está nesse Evangelho que Jesus, como ação de Deus, veio para nos ensinar. Então eu agradeço a presença de vocês, a atenção, e era o que eu tinha